Iniciamos hoje nossa terceira aula da disciplina Linguagem PHP e MySQL. Hoje o objetivo da nossa aula é continuar entendendo a linguagem PHP, como que se trabalha com formulários e, por último, fazer uma introdução ao MySQL. Bom, como vimos na aula anterior, PHP, a declaração de variáveis, inicialização, a sintaxe, delimitadores, hoje a gente vai trabalhar com estruturas de controle, onde eu tenho de seleção e repetição, onde eu trabalho com if, o else, o while, for, entre outros. Aqui eu vou elencar alguns exemplos iniciais para que você possa dar continuidade com a leitura do material da apostila. Vamos a eles, então. Nas estruturas de controle, servem para controlar a ordem de execução das instruções de um programa. As principais são as de seleção e repetição. Comandos de seleção. Os comandos de seleção servem para escolher um determinado bloco de comandos a partir da avaliação de uma expressão, como um if, né, e suas variações, como também o switch. Um bloco de comandos é delimitado pelos símbolos-chave. Então, tenho esse meu bloco de comandos, quando eu trabalhar com estrutura, delimitado pelas chaves. Bom, vamos iniciar aqui com o if ou else, especificamente o if. O que ele faz? Ele executa o primeiro bloco de comandos se a expressão for verdadeira e o bloco do else, caso a expressão seja falsa. Se, então, se não. Então, um exemplo para resumir, vocês entenderem de maneira bem simples o que significa um if ou else. Quando eu digo que para um aluno ser aprovado, o aluno ele vai ser aprovado se a nota dele for maior ou igual a 7. Se não for, ele está retido. Então, observem que existem condições. Se ele for, o meu código percorre um caminho. Se ele não for, ele percorre outro. O if e o else no PHP é a mesma coisa, não tem diferença. Agora, vamos entender ele na linguagem propriamente dita, onde eu tenho os meus delimitadores PHP, né? Tenho aqui a variável x atribuído um valor negativo menos 20.4. Aí começa a minha estrutura aqui de controle. Se o x, a variável x, for maior que 0, eu vou exibir uma mensagem para ele, o valor é positivo. Ou seja, até quando minha variável x for maior que 0, eu vou exibir esse valor. Se não, vai exibir uma mensagem, o valor é negativo. Então, observe que até quando for nessa condição, a mensagem, aqui, essa primeira mensagem aparece. Se não, entra o nosso else com a segunda mensagem. Então, são condições que eles trabalham. Bom, e comando de repetição, professor? Como é que funciona o comando de repetição? Comando de repetição nada mais é do que repetir um laço, um determinado bloco, de acordo com uma condição pré-estabelecida. Cada um deles existe uma condição, uma forma de finalizar esse laço. Vamos à definição. Comandos de repetição. Os comandos de repetição servem para executar repetidas vezes o mesmo bloco de comandos, até que uma condição de parada seja atingida. Essa condição de parada é que muda de comando de repetição para comando de repetição. Alguns exemplos de comando de repetição: while, do while e for. A diferença entre eles está na condição de parada das repetições e no contador de interação, que a gente vai aprender aqui o que é. Bom, o primeiro deles, o while, o enquanto. A condição de parada é testada no início da interação. Se for verdadeira, repete o bloco de comando. Se for falsa, interrompe as repetições. Vamos na prática aqui, se tratando da programação PHP. Tenho meus delimitadores PHP, onde eu tenho a variável i, atribuo o valor 0 a ela. E a variável f atribuo o valor 99. Eu tenho duas variáveis, dois extremos, 0 e 99. Enquanto, ou seja, meu while, né, enquanto o i for menor que f, ou seja, 0 for menor que 99, ele vai incrementar o i, ou seja, vai passar de 0, 1, 2, 3, e o f ele vai decrementar. Ou seja, ao final, eles vão se encontrar. E aí é a hora que ele vai exibir uma mensagem, né, que é o valor do i propriamente dito e o valor do f. Então, esse é o diferencial, enquanto i for menor que f. Esse é o grande sacada do while, do enquanto. A próxima. Bom, se tratando já de formulários, a gente conseguiu compreender
como que determinadas estruturas, variáveis trabalham com PHP. Agora a gente já começa a entrar em formulário. O que seria formulário? Imagina que você entrou num site, você tem que cadastrar suas informações, nome, endereço, tudo aquilo. Aquilo que você vai digitar, ele tem uma forma de ser armazenado, uma forma de ser executado, uma forma de ser transmitido, e é isso que a partir de agora a gente vai trabalhar. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar com formulário. A partir de um formulário em HTML, em um navegador, o usuário envia dados para uma página do servidor. Aprenderemos os comandos em PHP para capturar esses dados e fazer uma validação, que são os famosos métodos GET e POST. Na definição de um formulário em HTML, 3 atributos serão importantíssimos para a criação de páginas em PHP no servidor. Quais são eles, professor? Esses 3 atributos aí. Bom, são o action, method e o equip type. O que basicamente eles trabalham? Bom, aqui nós temos a abertura de um formulário padrão, né? Onde eu tenho name. O que é esse name? KDC cliente. O name nada mais é do que o nome do formulário. Eu tenho o action. O que é esse action, professor? Onde eu tenho localhost, cadastro, PHP. O action é o arquivo no servidor que será chamado. Isso varia conforme o que vocês criarem. O nome que vocês criarem. O method, onde eu tenho o método de envio de dados para o servidor. 2 tipos são permitidos nesse envio de dados para o servidor. O get e o post. Já a gente vai ver a diferença entre eles. E por último, o equip type, onde é definido o formato de como os dados serão enviados para o servidor onde está armazenado nossa página. Bom, então vamos entender a diferença entre o get e o post, nessa analogia que eu fiz aqui. Qual que é a diferença de utilizar o get e o post em formulários? Bom, a diferença entre eles é que está na forma como os dados são enviados para o servidor. Se resume nisso. O post, os dados são enviados ocultos. É o método recomendado quando se utiliza um formulário. E o get, os dados são enviados de forma aberta. A forma de campo igual a valor, que é o que a gente vai visualizar, aparece na URL. Exemplo aqui, onde eu tenho HTTP, uma URL qualquer, com o nome, João, cidade, Colatina. O método get, o que ele faz? Ele chama o programa com os .php, passando o campo nome igual a João e o campo cidade igual a Colatina. Ou seja, no get eu tenho essas informações exibidas aqui na minha URL, como você está vendo. Diferente do post. Então, se tratando de segurança, o mais aconselhável é utilizar o método post. Bom, então a gente tem aí um formulário. Entendemos a forma de transmissão, como que eu trabalho com a construção de um formulário. E agora, onde é que eu vou, depois que o usuário digitou essas informações no meu formulário, onde é que eu vou armazenar? Será que quando eu clico lá no submit, no enviar, essas informações ficam guardadas assim, sem fazer nada? Ou eu tenho que ter uma base de dados, uma tabela para armazenar isso? É o que a gente vai aprender agora. Bom, como armazenar os dados de uma página? Podemos ter sites dinâmicos simples para apenas cadastrar usuário e senha, como sites que são totalmente dependentes, como um site de uma loja virtual. Então, a gente pode ter um site simples ou um site mais complexo, como uma loja virtual. Com o PHP, podemos acessar diversos bancos de dados, como o gerenciador que a gente vai utilizar, o MySQL. Entre ele também tem PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Firebird, Sysbase, Infomix, SQLite. Utilizaremos o MySQL em nossos exemplos por ser um banco simples de operar e utilizar pouco processamento de memória em comparação aos outros. Então, o que a gente vai utilizar é o MySQL. O que é o MySQL? Como é que ele surgiu? O MySQL surgiu a partir da necessidade da equipe que criou o SGBD de utilizar algum mecanismo que permitisse a conexão de tabelas criadas na linguagem SQL para um determinado fim. A princípio, o grupo iria utilizar o MSQL, mas se percebeu que essa ferramenta não era rápida o suficiente para atender às necessidades do projeto. E aí surgiu o MySQL, que é o que a gente conhece hoje. Característica do MySQL, ele é multiplataforma, ele suporta até 16 índices por tabela, ele tem código fonte escrito em C, C++, ele é um banco de dados de código
aberto e gratuito, suporta APIs das seguintes linguagens: PHP, Perl, C, C++, Java, Python, entre outras. Essas são características do MySQL. E tipos de dados que incluem no MySQL. Tem tipos numéricos, onde o inteiro pequeno, ou o inteiro, decimal, entre vários outros. Tipos data, onde tem o date, datetime, e outros tipos de cadeia, como char, varchar, blob e text. Então aqui a gente encerra a nossa terceira aula com essa introdução do que é o MySQL para a gente na próxima aula já começar a trabalhar com ele. Obrigado e até a próxima.